Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Alex Reis. Opa, muito bom dia para você que está acordando agora, para você que começou a acompanhar a programação da Rede Aurora. Esse programa é A Voz de Campos. Vamos ficar juntos aí até as 10 da manhã, levando para você o que há de melhor na informação da sua cidade, na informação de Campos dos Goytacazes. Agora são 8 horas e 8 minutos. Você pode começar a compartilhar a nossa live aí nos grupos da família, pode compartilhar a nossa live aí no grupo do trabalho, no grupo aí dos parentes, no grupo da resenha. Pode começar a compartilhar, porque o programa hoje está bem especial, está muito informativo. Também vou deixar o nosso telefone aqui, olha, que é o 998-176212, o 3704-1313 e o 99788-1312. O telefone está aí na descrição, você pode aí pegar o telefone, pode ligar para cá e também pode participar. Você pode acompanhar a nossa live através do Facebook, tá passando aí agora, que tá assistindo a gente. Você pode acompanhar a nossa live através do YouTube, através do Instagram e através aí do aplicativo no seu celular. Se você não gostar, agora você pode assistir a gente pela Smart TV. Olha que bacana assistindo a nossa programação, esse cenário aí bonito, essas cores bonitas aí, numa TV aí de 32, 43 polegadas, beleza, né? Então, é só você baixar o aplicativo da TV Aurora na sua Smart TV, deixar aí ligado, porque nós temos programação 24 horas por dia. Essa programação, inclusive, ela é reprisada às 10 horas da noite. Você que por qualquer motivo que seja não consiga assistir a gente aí de manhã, não tem problema, vai ficar nas redes digitais, nas plataformas digitais, vai ficar aí na nossa Smart TV, então é só assistir a gente. E desde já, eu já quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação, pelos compartilhamentos, agradecer por você estar aqui conosco. O programa é feito com muito carinho, com muita informação para você. Um bom dia especial para quem pode ficar em casa, um bom dia especial para quem não pode ficar em casa e tem que estar trabalhando, um bom dia especial para dona de casa que tem que cuidar aí de família, de marido, de parente, de sogro, de sogra nessa quarentena aí. É trabalho dobrado, mas tudo aí pelo bem da população, está se cuidando e está cuidando do próximo. Agora são 8 horas e 10 minutos. Eu quero dar um abraço aqui especial, começar a apresentar aí os nossos convidados, os nossos participantes. Primeiramente, mandar aqui dar um alô para Alexandre Martins. Vamos lá, pode falar. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje na Rádio Aurora, a convite do meu quase xará Alex, né? E de Álvaro Oliveira, né? Acho que o Ranulfo também deve entrar. O Ranulfo vai participar daqui a pouco por telefone também. Isso é importante pelo tema que nós vamos tratar. E é isso aí, vamos embora. Álvaro Oliveira, bom dia! Bom dia, Alex Reis. Bom dia, Alexandre Martins, empresário que vem se destacando aí em defesa fervorosa da reabertura do comércio. Bom dia aos operadores, Sol Almeida, Germano Santos, que está escondidinho com frio em casa, a todos que nos ouvem e assistem. E antes de entrar no tema, eu queria fazer uma denúncia, uma constatação. Nós sabemos, eu já relatei aqui no programa, que no dia 18/5, eu denunciei que um decreto de lockdown, o prefeito erroneamente tinha proibido o funcionamento de consultórios médicos, dentistas, clínicas, ou seja, a população ficou impedida de se socorrer do seu médico. Quando foi no dia 18, eu denunciei que o artigo 16 do decreto de lockdown era inconstitucional
porque proibia, acabava com a gratuidade do idoso no transporte público, mesmo sem poder. No próprio dia 18, fiz expediente ao Ministério Público. O Ministério Público deu uma decisão e mandou que o governo municipal consertasse esse decreto até o dia 25. Quando foi no dia 26, eles republicaram, num suplemento especial, o decreto, tirando o idoso dessa negação de gratuidade que ele erroneamente, insensivelmente fez. Bom, o que ocorre? O Consórcio União, eu tenho recebido denúncias reiteradas do Consórcio União, aqueles ônibus amarelos, que estão negando o direito do idoso a andar com gratuidade. Inclusive, uma senhora de 66 anos mandou aqui o ônibus. E você aí do IMTT, que eu sei que nos assiste, mas já mandei formalizar a denúncia. É o ônibus KDX 7065. Vou repetir. Ônibus placa KDX 7065, que passa ali perto do IEPAM 730. Escrito centro. Está proibindo os idosos, nem a porta da frente quer abrir. Então, eu peço imediato atuação do IMTT para resguardar o direito dos nossos idosos. Bom dia e um forte abraço a todos. Bom dia, vereador. Denúncia gravíssima, porque, aproveitando que o senhor está aqui, Alexandre está aqui, vereador, quando o prefeito decretou o lockdown, o decreto do prefeito veio com diversas falhas que prejudicaria de fato a população. Esse do idoso foi um que logo te chamou a atenção, porque uma vez que não são todos os idosos que tem quem faça alguma coisa por eles. Eles são para poder fazer tudo, para poder pegar um pagamento, para poder fazer uma compra. Então isso de fato prejudicou os idosos. E você fez um ofício e o prefeito alterou, correto? Correto. Ele alterou, não foi só por causa do meu ofício, que eu juntamente com o ofício, eu denunciei, fiz essa representação no Ministério Público e ele imediatamente fez expediente ao prefeito, porque também entendeu que esse decreto, nesse artigo, era inconstitucional. Mas só para introduzir a conversa com o convidado, eu falei muito sobre isso. Como nós chegamos no decreto de lockdown? Por que se chegou o decreto de lockdown? Na realidade, o decreto de lockdown chegou-se a ele, olha só, não que o lockdown não possa ser utilizado em casos extremos, mas por que chegou em Campos? Chegou pela total incompetência, inércia e inoperância do poder público. Antes mesmo do distanciamento social, lá atrás, eu e outro vereador fizemos pronunciamento no plenário da Câmara exigindo do prefeito e pedindo para que ele apresentasse quais os planejamentos, quais foram os planos de contingenciamento, tudo o que ia ser feito na saúde. Nada nos foi apresentado. O que o prefeito fez? Fechou todos os postos de saúde no nosso município e removeu os médicos para centros de referência. Largou nossa população abandonada. Outra coisa que ele fez, deixou de vacinar nossas crianças. As crianças que já têm 1, 2, 3 meses, 4 meses de idade não têm vacina. Então, a completa inoperância, a completa falta de planejamento chegou ao decreto de lockdown, que aí está. E não necessariamente, nós entrevistamos sexta passada uma médica e foi perguntado claramente: a senhora é a favor ou contra? Ela falou, do jeito que foi feito, contra. Então, é a maneira de se fazer. Pegou, foi para a maneira mais extrema, mas não fez nenhum planejamento. A única coisa que fez foi construir apenas 19 leitos de UTI, enquanto a Organização Mundial de Saúde diz que nós temos que ter entre 10 e 30 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Então, foi uma completa inoperância que fez com que o prefeito decretasse o lockdown. Ele se escondeu atrás da doença. Pior do que isso, a sua incompetência e insensibilidade fez com que ele abandonasse a população. Ninguém tem mais direito de adoecer de nenhuma outra doença, porque só temos o Covid. Ele só se preocupa com o Covid. Chegou ao cúmulo, e aí respondendo a sua pergunta, de negar o direito aos médicos, aos dentistas e às clínicas de funcionarem.
Óbvio que ele reviu, viu que ele estava fazendo um grande erro, né, para não falar outra palavra, e também dos nossos idosos, que ele colocou um artigo completamente inconstitucional, negando aos nossos idosos o direito à gratuidade. Perfeito. O nosso programa hoje começou com... Nós temos um tema, Alexandre e vereador Álvaro, que diz o seguinte: o Covid-19 seria uma cortina de fumaça para má administração do prefeito Rafael Diniz, Alexandre? Olha, eu, na verdade, venho dizendo isso há muito tempo. Me sentia, inclusive, como um lobo solitário. Por quê? Porque quando eu ia para as redes sociais, eu era esculachado, porque ninguém concordava comigo. E aí eu quero começar... Pode ficar tranquilo, prefeito, que a gente... eu vou pegar leve com o senhor. Mas prepara o lombo. Porque é o seguinte, prefeito, olha só. Quando o senhor era vereador... Só fala bem próximo do microfone, Alexandre. Assim, isso aí. Quando o senhor era... Aí, garoto. Quando o senhor era vereador, o senhor ia para a tribuna da Câmara como se fosse o salvador da pátria. O senhor batia mais forte, faltava até com respeito com o presidente da casa. O senhor, né, o vereador Fred Machado, o vereador Marcão, mas sentava o bambu no governo municipal. E aí, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não defendo o governo A e B, porque não existe governo perfeito em lugar nenhum do mundo. Você pode pegar lá qualquer cidade dos Estados Unidos, tá? Você pode pegar qualquer cidade da Europa, sempre existirão problemas. Por quê? Porque não existe governo perfeito. Bom, e aí o vereador dizia, na tribuna da Câmara, gritava igual um maluco, né? E aí foi onde ele começou a se tornar conhecido em Campos. E ele, na verdade, dizia o seguinte, que na verdade sobrava dinheiro nos cofres públicos e que faltava gestão. Pois bem, tivemos as eleições, ele enganou 150 mil eleitores. No primeiro dia de governo do senhor Rafael Diniz, me lembro muito bem disso, partiu ele com uma comitiva para o Hospital Ferreira Machado, para o HGG, e dizia ele naquela época que ele faria daqueles hospitais referência em toda a região. E aí tem lá os famosos 100 dias de governo. Esses 100 dias chegaram e o prefeito nada fez. 200 dias, 300 dias, e a culpa sempre era do governo anterior. O prefeito se esqueceu de uma coisa. Criticar é muito fácil. Fazer é o difícil. E aí, ele se esqueceu também que o legislativo é diferente do executivo.
E aí ele começou, já no primeiro momento da gestão dele, ele perdeu o poder de mando da prefeitura e ali ele, na verdade, começou a colocar Campos numa situação jamais vista. Não demorou muito para ele começar a fazer tudo aquilo que ele condenava, né, nos governos anteriores, de dar preferência para empresas de dentro do município. Aí começou aqueles escândalos, né, de contratar empresa de Rio das Ostras, empresas de outras cidades, empresas essas que tinham sido criadas meses antes, tá certo? E aí iniciou-se então o descontentamento com relação ao governo Diniz. Mas até ali ele tinha um álibi. Qual era o álibi do Rafael Diniz? Botar tudo na conta do empréstimo, da venda do futuro, do governo anterior e de não sei o quê. Começou, na verdade, começou com o pé esquerdo. Na verdade, ele começou com o pé esquerdo pelo fato de que a primeira ação dele como prefeito foi exterminar todos os programas sociais. Né, Álvaro? Porque foi uma coisa que ele... Foi a primeira promessa de campanha dele, correto? De que não iria mexer nos programas sociais, correto? Para a gente ir interagindo, eu concordo plenamente com toda essa introdução e vou mais longe exatamente na questão dos programas sociais. Tudo aquilo que ele prometeu em campanha para a nossa camada mais carente, ele exterminou. Ele mostrou toda a sua insensibilidade quando ele retirou os programas sociais do orçamento. Ele terminou com cheque cidadão, terminou com restaurante popular, terminou com a passagem a R$1. O restaurante popular, gente, são R$250 mil por mês. Ele gastou agora, Alexandre, só para ilustrar, de quentinhas para a saúde. Só no ano de 2020, ele já fez um contratão de R$15 milhões. Eu estou falando R$15 milhões para quentinhas na saúde. Ele fez um outro contratão de R$10 milhões para a firma prestar manutenção corretiva e preventiva em escolas, mas é um contrato de 2015. É o 11º termo aditivo. Então, ele esqueceu da população, que faz com que a nossa economia gire. Os R$100 que você dá a uma pessoa que precisa, ela vai direto para onde? Para o comércio. Ela faz esse dinheiro circular. Mas o dinheiro que ele dá a essas grandes empresas de fora vai para onde? Para a corrupção. Ele está dando a firmas que foram, no caso da educação, condenadas pelo TCE, condenou o prefeito e o secretário de Educação a devolver quase R$7 milhões aos cofres públicos por superfaturamento da merenda. E quais são as firmas que têm ganho toda a merenda de Campos? NutriPlus e a outra chama-se, fugiu o nome, Casa de Farinha. As duas respondem na processo na Justiça Federal. Então, completo escândalo. Ele privilegiou os grandes contratos, esqueceu da população. É um governo, além do desgoverno que aí está, ele é completamente insensível à população mais carente. Então, inclusive... que na verdade eu estou tentando fazer aqui assim, um cronograma, a cronologia. Exatamente, uma retrospectiva para poder mostrar os erros administrativos do prefeito e depois no final, com a participação do Ranulfo como economista,
Nós vamos, na verdade, mostrar para ele, Álvaro e Alex, vamos mostrar para ele o seguinte: qual seria a solução? Mas até a gente chegar lá, ainda tem aqui mais umas pancadinhas de leve, que eu vou dar no lombo do prefeito. Bom, vamos lá. Logo no início, já com com o caixa da prefeitura numa situação difícil, ele começa uma enxurrada, começa a fazer uma farra de nomeações para agradar os vereadores da base dele. Era 500 vaguinhas para um, 400 para outra. Agora, pouco se importou em saber se ele teria dinheiro para poder pagar essas pessoas. A irresponsabilidade, né, para poder agradar os vereadores, né, para, consequentemente, ter aprovação na Câmara para acabar com os programas sociais muito bem lembrados pelo Álvaro, que foi a passagem social, que ele disse que seria uma coisa momentânea, que depois voltaria, papapá. Mentira. O restaurante popular, ele alegou que a grande maioria, Alex, das pessoas que iam lá tomar refeição eram trabalhadores ali do centro e que não precisavam. Ora, Que absurdo. eu te pergunto o seguinte: quem é que vai ficar ali 20, 30, 40 minutos numa fila para tomar uma refeição se de fato não precisa? Tanto é, segura o seu raciocínio aí, pra gente sempre estar interagindo. Tanto é que não era importante, né, Álvaro, que hoje a fila do Jardim São Benedito ali nas freiras são gigantescas. Elas são gigantescas. As freiras da clausura no Jardim São Benedito, hoje entregam 300 refeições, não é por dia, é de manhã, na hora do almoço e à noite. Então, são quase 1.000 refeições. Atuam como o restaurante popular. Mas sabe o apoio que elas tiveram, Alexandre? Nenhum. Elas tiveram que fazer uma carta aberta à população denunciando a perseguição do poder público. Olha o absurdo. Meu Deus. Tentando ajudar a população mais carente. Covarde. A Secretaria de Promoção Social nada faz, compra caixões, comprou 20 mil cestas básicas em dezembro. E sabe o custo em dezembro dessas cestas básicas para a promoção social, Alexandre? Mais de R$90. Em dezembro, uma cesta básica no melhor supermercado de Campos custava algo em torno entre R$50 e R$60. Mas para a Secretaria de Promoção Social, mais de R$90. Já fiz denúncia quanto a isso. Então é exatamente o que a gente vê. Ele esquece da população, privilegia grandes contratos e, grande parte das vezes, muito além do preço. Exatamente. E aí, continuando aqui, ele, na verdade, contratou... Eu não tenho esse número exato, talvez você tenha, Álvaro, de quantos RPAs no seu auge foram contratados em Campos? Eu vou falar um número, olha só, nenhuma informação, e é bom que a população entenda isso, nenhuma informação que a gente solicita do poder público nós temos. Por quê? Porque nós temos uma base de governo na Câmara subserviente ao prefeito. Recebem, como Alexandre disse, com muita propriedade, e denunciado por uma vereadora da base e por um ex-secretário, ainda secretário, que o prefeito paga 30% de DAS e de RPA que não trabalham. Então, olha só, 30% dessas pessoas recebiam sem trabalhar. E ele emprega, como Alexandre disse, com muita propriedade, dezenas, centenas, milhares de pessoas para agradar a base subserviente dele. Eu indo no portal da transparência, que teve um vereador que teve a cara de pau, de quando eu pedi essa informação na Câmara, ele falou assim: procura no portal da transparência.
Eu duvido alguém entrar no portal da transparência e achar alguma coisa. Nós levamos de 2 meses, quase 2 meses, para entender como é que funcionava. E pelos meus cálculos, Alexandre, ele chegou perto de 8.000 pessoas contratadas. Que isso? Uma vereadora... 8.000. Uma vereadora que saiu há pouco tempo, e aí eu vou dizer o nome porque ela se expressou na rede social. Sim. Ela disse em plenário uma vez, a Marcele Pata, que o prefeito tinha um vereador lá que tinha 500 cargos de RPA. Mas o que é pior disso? Sem nenhum planejamento, ele usou as pessoas. Deixou também que esses vereadores subservientes usassem as pessoas. E elas estão hoje 5 meses sem receber. Mas só para completar o raciocínio, todo mundo diz que os vereadores só denunciam. Eu denuncio e dou solução. Disse em dezembro e vou dizer agora. Contingencie, senhor prefeito, os grandes contratos. Pegue todo esse dinheiro e pague o que é devido a servidor e RPA, porque o RPA também é servidor no exercício da sua função. Ao invés de fazer, como fez semana passada, Alexandre, um contratão de 4 milhões de reais para manutenção do ponto biométrico. Fez outro contratão, aditivou o 11º contratão na educação para fazer manutenção à escola 10 milhões, mas pagar ao RPA não. Se ele esquecer dos grandes empresários, se ele esquecer de superfaturar ou o preço ser muito maior do que o de mercado, ele consegue pagar os RPAs sim e consegue manter o servidor em dia, porque corre o risco de não ter seu salário. Na verdade, quando o prefeito ele deixa de pagar o RPA, deixa de pagar, dispensa um professor contratado, ele tirou, por exemplo, um cheque cidadão da população, ele deixa aí de fomentar o comércio. Correto, Álvaro? Ele deixa, ele começa... Eu acho que lá atrás, quando ele tirou o cheque cidadão, tirou esse programa social, aumentou as tarifas, as taxas, ali, há 3 anos e meio, começou o processo de assassinato do comércio, correto? Perfeitamente. Não só no comércio, de toda a Campos, mas deixa o Alexandre falar que depois eu entro no assunto. E aí o seguinte, aí tinha vereador lá que tinha 500 vagas, outros tinham 400, outros tinham 300, né? E isso era muito claro lá dentro. O que cada RPA desse ele tem que ter em mente é o seguinte: o vereador que o colocou para trabalhar, seja lá onde for, sabia desde o início que a prefeitura não tinha dinheiro para pagar os seus salários. Então, para poder fazer média com o prefeito, para fazer média com os vereadores, ele, na verdade, distribuiu vagas sem saber, ele sabia que não tinha dinheiro para pagar, né? Mas ele nunca se importou com isso. E, por sua vez, os vereadores, na ânsia de vaguinha, de vagas, de não sei o quê, sabiam também, por sua vez, que esses RPAs dificilmente receberiam os seus salários. Porque eu costumo dizer o seguinte, Álvaro e Alex, na matemática não tem como você fazer mágica. 2 mais 2 tem que dar 4. Só que na conta do prefeito, do secretário de Fazenda, seja de quem for, na conta deles, 2 mais 2 deve dar 3, 2, 0, 5, menos 4. Então, eles não fizeram conta. Quiseram, na verdade, agradar, né, o maior número possível de vereadores para, consequentemente, eles terem aprovado esses projetos assassinos, como foi bem lembrado pelo Álvaro: fim da passagem social, restaurante popular, cheque cidadão e por aí vai. Então, eu fico até muito revoltado de vereador que lá atrás,
andava de mãos dadas com o prefeito no verão agora, recente, lá no Farol, abraçava, tirava foto e tal, e hoje vem dar uma de santinho, né, falando mal do prefeito, falando... Eu digo para vocês, RPAs, que estão sem receber, cobrem do vereador que botou vocês lá. Vocês têm que cobrar dele. Manda ele pegar o salário dele e pagar vocês. Porque, na verdade, o culpado, em primeira instância, é o prefeito. Em segunda instância, é o vereador que botou você lá, porque ele sabia que você não receberia. Então, vá lá na casa dele, seja o vereador A, B ou C, e fale para ele pagar tirar do salário dele e pagar vocês, né? Porque eles sim é que colocaram vocês nessa furada. Bom, passado mais um tempo de governo, começou um monte de secretário brigar e ser exonerado. Secretários que simplesmente... Porque o Rafael Diniz... na verdade, eu nunca estive pessoalmente com o Rafael. Né? Mas, assim, me parece uma pessoa extremamente vingativa e perseguidora. Eu vou dar um exemplo, além até dos secretários os que não foram exonerados, foram exonerados a pedido. Pra você ter ideia, Álvaro, tinha um médico ortopedista em Farol de São Tomé que atendia algumas pessoas da localidade de Santa Cruz. Porque, como é sabido, a área da ortopedia é uma área muito... como é que se fala? É escassa, o profissional da área, e é uma área, na verdade, muito... por exemplo, Ferreira Machado, ortopedista, não tem tempo nem para tomar café, porque, né, a quantidade de trauma que tem... Exatamente. Então, em Farol de São Tomé, no posto médico, tinha esse doutor ortopedista que trabalhava lá já há muitos anos. E aí, por atender alguns pacientes que não conseguiam atendimento em Campos, mas que iam lá, né? Porque, na verdade, inclusive, nem ambulância tinha para levar. E aí o Geraldinho de Santa Cruz, ele emprestava o carro dele para poder levar essas pessoas que tinham grande necessidade de atendimento. E aí essas pessoas resolviam seus problemas lá. Problemas graves e sérios. Bom, chega lá um dia o médico para trabalhar, certo? E aí tá lá o Dante, doutor Dante. Até, né, não é amigo, mas é colega meu. Chega para esse médico e fala o seguinte: doutor fulano, o senhor não precisa assumir o seu plantão. Que isso? O médico estava lá, sei lá, 6 anos, 7 anos. Era muito querido no Farol. E quem é do Farol sabe o que eu estou falando e vai confirmar. E aí o médico perguntou, mas o que é isso? Ele falou assim, o senhor não precisa assumir o plantão porque o senhor foi exonerado hoje. Caramba. A pedido do... Quem era o secretário, Alexandre? Rapaz, eu não me lembro, mas a exoneração foi a pedido de um tal de Cezinha, que eu também não sei quem é, né? Ah, é aquele mesmo que é do gabinete do prefeito, em que o tio ganhou ou ganha
todas as licitações de comunicação na prefeitura? Ah, tá. Então tá explicado. Perfeito. Antes do Alexandre concluir, Eu só queria fazer um comentário. a gente tem ligação também, Álvaro. Vamos ver quem está na linha que poderia falar com a gente. Bom dia. Bom dia, meu caro Alex, tudo bem? Ranulfo Vidigal, muito bom dia. Bem. Ranulfo, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bom com você? Tudo bem? Como Bom que dia tá a pra quarentena? você e todos os nossos ouvintes. Como que tá a quarentena? A quarentena tá, todo mundo já está começando a ficar sem muita paciência e precisando urgentemente de um cabeleireiro, porque tem gente que vai começar a fazer trancinha a partir de agora. Usando máquina. Ranulfo, o tema do programa de hoje é o Covid-19 seria uma cortina de fumaça para a má administração do prefeito Rafael Diniz. Do meu lado direito aqui está o Alexandre Martins, empresário aqui da cidade, e via Skype está o vereador Álvaro Oliveira, e eu tenho certeza que eles querem muito usar você agora nesse momento. Fica à vontade. Fica à vontade, Álvaro. Eu queria desejar um bom dia para o vereador Álvaro. Bom dia ao Alexandre. E já começar dando a informação divulgada ontem de que a cidade de Campos perdeu 557 empregos no mês de março e 1.187 no mês de abril, e muito provavelmente vai perder mais 1.200 empregos no mês de maio, que está se encerrando, e essa já é a maior taxa de perda de empregos em pouco tempo da história da cidade, e decorre exatamente desta questão associada à crise sanitária que a cidade passa e de falta de planejamento completo que a gente observa em relação à questão da retomada necessária da economia local, porque os números do CAGED demonstram fragilidade da economia inegavelmente. E aí eu devolvo a palavra ao Alexandre e ao Álvaro para comentarem essas estatísticas do CAGED. À vontade, Álvaro. Vamos lá. Eu vou, na realidade, querer ouvir muito atentamente Alexandre, e queria fazer só uma colocação. Quase 3 mil empregos em 3 meses. Pergunto eu também para fazer uma provocação. Vamos supor que fosse inevitável que o governo estivesse trabalhando conforme manda a cartilha, que ele fosse um governo que todos acreditassem, que ele fosse um governo legítimo, porque eu entendo que ele já perdeu a legitimidade, que ele fosse um governo que estivesse fazendo tudo direito. Então, que o distanciamento tivesse ocorrido. Ora, minha pergunta, esse distanciamento não poderia ser mais seletivo? Agora vou fazer uma outra provocação. Essa abertura do comércio hoje pode abrir determinadas categorias. Não poderia ser, e aí é uma ideia minha que eu digo, a gente vai vendo exemplos e vai tomando convencimentos. Não poderia ser, por exemplo, estou chutando, Alexandre, me perdoe, segunda-feira abre vestuário e calçados, terça-feira não sei o quê, fazer de forma que todos fossem privilegiados. Nós temos que manter o distanciamento, caso tudo estivesse na perfeita ordem. Mas nós também não podemos parar a economia. Não poderiam determinadas categorias de comércio abrir alternadamente, ao invés de abrir em conjunto? Isso não seria uma medida que poderia ser tomada hoje ainda? Por exemplo, como eu disse, vestuário, calçado e material de construção, segunda e terça, não sei, estou chutando, qualquer dia que seja. Alimentação, não sei o quê, outro dia, e por aí vai.
Esta é a minha pergunta e a provocação para Alexandre, que é o defensor da abertura incansável do comércio. Então, até para poder não perder aqui a linha de raciocínio, eu, na verdade, é o seguinte: o prefeito hoje, as pessoas, para quem não se recorda, né, da gestão dele dos últimos 3 anos e meio, o prefeito, ele nunca... Volta pra gente aqui, Daniel. Nunca se preocupou com a saúde pública do município. Perfeito. Bom, e por que eu estou falando isso? O prefeito, ele colapsou o sistema de saúde de Campos e greves de médicos explodiam a todo momento. Manifestações de RPA sem receber explodiam a todo momento. O prefeito, então, caríssimos amigos, nunca se preocupou com a saúde. E aí, a minha pergunta é: por que agora vem o prefeito, sem planejamento nenhum, literalmente quebrar o maior empregador do município de Campos dos Goytacazes? Bom, então está provado. Eu desafio, se tiver algum ouvinte, né, algum participante aqui acompanhando, eu desafio, nesse momento, pode ligar para cá, pode ligar para o meu celular, algum profissional que hoje, agora, nesse momento, esteja trabalhando dentro do HGG, Ferreira Machado e demais unidades hospitalares do município. Eu quero saber o que o prefeito fez de melhoria nos hospitais. E a pergunta, na verdade, é só uma. Eu quero saber o seguinte: desses profissionais, seja médico, seja enfermeiro, seja porteiro, seja os profissionais de limpeza, seja quem for, eu quero saber o seguinte: em algum momento do governo Rafael Diniz, ele se preocupou com a saúde? A resposta vai ser não. Bom, consequentemente, assim sendo, por que agora essa preocupação, prefeito? Eu vou falar até direcionando a pergunta para ele, porque eu sei que ele assiste aqui o programa, né? Teve vereador esse dia que até foi para a rede social falar do programa, falar mal do Álvaro e tal. Mas falar mal mesmo do governo que ele defende, ele não faz, amor. Vamos lá. Então, assim, está provado, né? A primeira parte minha aqui, eu quero provar que o prefeito nunca esteve preocupado com a saúde. E se tiver alguém agora, ligue aqui. Tá na descrição. Tá aí. Liga. Eu posso confirmar o que você falou, Alexandre? Por favor. Olha só. Por favor. Saúde. 2 bilhões e 400 milhões de reais ao longo de 3 anos. Em qual saúde? Por que falo isso? 2 greves de médico em menos de um ano. Histórico. Nunca antes na história de Campos ocorreu. E os médicos denunciavam: não temos condição de trabalho, não temos equipamento de proteção pessoal, não temos remédio, não temos equipamentos, não temos nada. Insumos. Então, para onde foi esses 2 bilhões e 400? Ninguém sabe, ninguém viu. E aí, digo uma coisa, que ele se preocupou novamente com um grande empresário. Ele deu um perdão de dívida, Alexandre, de 55 milhões de reais
a um grupo empresarial do ramo da saúde de Campos, o Grupo IME. Que Ou será isso, que todos rapaz? esqueceram? Que é isso? Entendeu? Então, fora Pelo isso, ele amor de sempre se Deus. preocupa com o grande empresário. E fora isso, o prefeito realmente nunca olhou para a população. Os postos de saúde, e nós visitamos todos, estavam abandonados, sucateados. E toda vez que a gente denunciava, nada acontecia, continuava a mesma coisa. E aí, o que acarretou? Em setembro do ano passado, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público Federal, dando conta da suspeita de direcionamento de compras de medicamentos na saúde. E agora, no início do ano, em fevereiro, eu dei notícia ao Ministério Público Estadual quanto ao caos e o descaso na saúde. Talvez, eu falo talvez, se essas denúncias Álvaro, tivessem agora sido essas... apuradas, nós não estaríamos onde estamos. Essas denúncias, elas ainda estão... Em que fase está isso? Sim, estão vivas ainda, mas olha só, nós fizemos o nosso papel e aguardamos o retorno. O Ministério Público, como é que ele faz? Ele entra e provavelmente, quero crer, né, que estejam investigando, mas com esse caos aí eu não sei o que ocorreu, e eles sempre nos dão notícia, olha, se pronuncia em tanto tempo. Nada, eu não ouço falar nada desde o início da pandemia. Mas quero crer, Ministério Público, todos nós, é uma instituição séria, que esteja investigando. Não é possível a gente falar em setembro da saúde, em fevereiro da saúde, e nada está ocorrendo. Então, quero crer que realmente eles estão investigando. Perfeito, vereador. Lembrando que Ranulfo está aqui na linha ainda, e ele fez uma pergunta pro Alexandre, e Álvaro deu sugestão, inclusive os números que Ranulfo trouxe do CAGED. Caiu? Beleza. Os números do CAGED, cerca de 1.200 desempregados a mais. E Álvaro deu a sugestão, Alexandre, seria viável para o comércio, não integralmente, mas pelo menos fazer uma escala de ramos e abrir, por exemplo, uma sapataria, uma sorveteria numa segunda e na terça-feira abre um outro ramo. Como que vocês, empresários, estão lidando com esse lockdown? Você é empresário, você demitiu, você está conseguindo manter funcionário. Como que está funcionando na cabeça do empresário hoje esse lockdown? Isso que o vereador Álvaro Oliveira sugeriu, a questão... Ele sugeriu a questão da escala. Funcionaria? Mas, gente... Ô, Alex e Álvaro, olha só. Lá no primeiro decreto, assassino, porque eu botei esse nome porque de fato é assassino e vou provar por que é assassino. No primeiro decreto, ele, na verdade, já por si só foi feito com vários e vários erros. O primeiro, Alexandre, qual foi? O primeiro foi o seguinte: o governador, no decreto estadual, ele autorizava o funcionamento de determinados ramos. Vejamos, então, quais seriam: construção civil, supermercado, farmácia e também restaurantes às margens de rodovias federais e estaduais. Porém, o decreto assassino e ditador do prefeito, e eu me refiro ao primeiro, ele passou por cima do decreto do governador e mandou fechar tudo, inclusive o que o governador autorizava o funcionamento. Dentre eles estava o meu ramo de atividade, que é material de construção e madeireira. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar com uma liminar, sozinho, mais uma vez, porque eu convidei vários empresários para entrarem comigo, mas são covardes, medrosos. Eu queria saber o seguinte: eles têm medo de quê?
Porque eu perguntei para alguns, inclusive, eu falei, rapaz, você tem medo de quê? Do prefeito mandar matar você? Do prefeito fazer o quê com você? Não, rapaz, você tá doido, se eu entrar com você nisso aí, ele vai me perseguir, vai mandar a postura vir aqui, vai me multar, vai não sei o quê, vai procurar não sei o quê. Eu falei, rapaz, que é isso? E aí, Álvaro, eu não sei se o Ranulfo já voltou. Vai voltar, pode, vai voltar. Pode continuar. E aí, Álvaro e Alex, eu derrubei o decreto do prefeito. E graças a essa liminar minha, todos os materiais de construção de campos, madeireiras, voltaram a funcionar. Não só isso, mas eu coloquei lá como exemplo na minha petição, me referindo ao juiz, dizendo o seguinte, se o carro de Vossa Excelência quebra, como que vai ser consertado se as oficinas estão fechadas? As lojas de autopeças também estão fechadas, então você não consegue, ninguém consegue comprar peça. E outros ramos também, enfim, todos eles que eu citei na minha petição foram reabertos graças à minha liminar. Tá certo? Bom, e aí, o Álvaro e Alex, respondendo aí a pergunta, eu lá atrás já sugeria ao prefeito a reabertura parcial do comércio. Mas não só isso, eu perguntava também ao prefeito qual era o planejamento dele para evitar a falência em massa do comércio de Campos, que hoje emprega mais de 30 mil pessoas. Ranulfo ainda não está na linha, mas provavelmente ele vai confirmar esses números. Hoje, segundo o IBGE, nós temos cerca de 80 mil, Álvaro, trabalhadores considerados assalariados. E isso no universo de 507 mil habitantes. Dá mais ou menos 16% da população empregada. Bom, desses 80, 30 mil estão no comércio. Na servidores são cerca de 15 mil, mas você falou que eram quantos mil RPAs, ô Álvaro? Aproximadamente 8 mil. Mas tem servidores também, Alexandre, só para te ajudar aí, servidores, por exemplo, eu sou servidor estadual, tem os servidores do Estado também que entram nessa conta de assalariados do município. Ah, então, eu não sabia desse detalhe. Bom, e aí eu perguntava ao prefeito lá atrás, inclusive dei algumas sugestões a alguns secretários, a um secretário do específico, né, do prefeito, que é amigo meu, e que por sinal é muito competente, mas ninguém me ouviu. E aí, eu, na verdade, fiquei sabendo do decreto do lockdown. E aí eu entrei, mais uma vez, sozinho, o Álvaro. Por que eu entrei sozinho? Porque, mais uma vez, empresário nenhum de Campos teve coragem de enfrentar o prefeito. O comércio poderia juntar os empresários e tombar alguns artigos desse decreto na justiça? Tombar tudo. Os empresários poderiam, Álvaro? Poderia tombar, Alexandre? Sim, eu vou na verdade... Entrar na justiça. Oi?
Entrar na justiça, claro Sim, que poderiam. sim, então. A gente não sabe como seria o julgado, mas realmente poderiam Bom, entrar. E aí, há 2 semanas atrás, eu entrei com uma liminar, um mandado de segurança, que caiu na 5ª Vara Civil de Campos, né? Eu, Alexandre, entrei, porque eu convoquei as entidades, o Álvaro, para entrarem comigo, mas ninguém quis também. E aí o seguinte, eu pontuei lá na minha petição o seguinte: é sabido que a decretação de lockdown, na visão de todas as autoridades no assunto, e assim o Álvaro também bem disse, é uma medida de extrema gravidade, que só pode ser adotada quando todas as demais falharem e quando houver base científica indicando a necessidade da mesma. Acontece que o prefeito, ele não tinha base científica nenhuma. O prefeito já, talvez até já com mais intenções, ele contratou apenas 19 leitos, e eu provo aqui no meu... na minha petição. Ele fala na mídia aí que Campos disponibiliza mais de 100 leitos de UTI. Não, mas aí, não. Ele contratou, e Álvaro confirmou, apenas 19 leitos lá no... Ele conta com a rede privada e a rede hospitalar dele, Sim. mas efetivamente ele só contratou 19. Só contratou 19. 19 leitos para uma população... De 600 mil habitantes, quase. Exatamente, quase 600 mil habitantes. Bom, e aí, o que aconteceu foi o seguinte: esse decreto dele teve a única e exclusiva intenção de causar pânico na população, dizendo ele que 100% dos leitos estavam ocupados. Isso deixou a população, Álvaro e Alex, empavorosa, porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. E quando o prefeito foi para as redes sociais, para a televisão, para poder falar tudo isso, o povo ficou em choque. Meu Deus, agora o pau vai comer, agora a guerra, vai morrer todo mundo, vai morrer meu vizinho, minha avó, meu cachorro, vai morrer todo mundo. Mas 100% de quanto, prefeito? 100% de 19 leitos. Quando, na verdade, ele não... o decreto esconde, né, como o próprio Álvaro disse, foi muito, mas muito mal redigido. Deve ter sido feito em mesa de bar. Só pode. Porque não tem outra... Rapaz, não tem outra explicação. E aí eu fui perguntar para alguns profissionais de saúde quantos leitos existem na cidade de Campos. E aí eu fiquei surpreso. Entre leitos clínicos e de UTIs, nós temos, segundo o site oficial DataSUS, nós temos 1.664 leitos disponíveis. Bom, o prefeito, ele não tinha necessidade nenhuma de decretar o lockdown. Ele não tinha comprovação, porque ele não fez testagem na população de Campos para poder alegar calamidade no sistema de saúde. O prefeito, ele agiu por achismo, simplesmente por achismo. E aí, eu não sei se ele já aumentou o número de leitos,
porque agora, numa recente decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Campos, o juiz determinou, né? Então, as pessoas acham que o prefeito é bonzinho e aí, por conta disso, ele aumentou o número de leitos. Não, ele foi obrigado, em juízo. E aqui está. Determino que o réu, município de Campo dos Goitacazes, na pessoa do prefeito, senhor Rafael Diniz, e do secretário municipal de saúde, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de 10 mil, poderia ter pesado a caneta aqui, mas tá bom, 10 mil reais, e responsabilização pessoal dos gestores e administradores. Primeiro, amplia a oferta de número de leitos de enfermaria e UTI exclusivo para a Covid. E aí aqui ele dá o prazo também de 10 dias. E aí, pela decisão, na sentença, são 129 leitos que ele pede para disponibilizar, leitos de UTIs, e mais 457 leitos de internação. Então, o prefeito ele aumentou, não porque ele é bonzinho e está preocupado com a saúde e com vidas, mas é porque ele foi obrigado por uma decisão judicial. E aí, para completar, Álvaro, não há como afirmar que a população teve ou não contato com o coronavírus, porque não houve testagem. E isso ele não prova. Se provar, liga para cá ou bota aí e prova o que eu estou falando. Bom, um dado muito importante é o seguinte. Eu estou lendo aqui, Álvaro, alguns trechos da minha petição, né? E aí está aqui, junte-se a isso, Excelência, o uso da máscara como aventado equipamento capaz de reduzir e inibir o contágio. Não se justifica o bloqueio de uma cidade e o consequente fechamento do comércio, até porque os bancos continuam funcionando e isso não se demonstrou na prática aumento do número de coronavírus. Qualquer pessoa sabe disso. As filas dos bancos quilométricas para o povo receber o benefício social do governo federal. Os supermercados lotados. E nem por isso tivemos uma explosão de casos do Covid-19 em Campos. Então, não tinha necessidade nenhuma de se decretar o lockdown em Campos. Ressaltando que os sintomas da contaminação aparecem logo após o 2º dia de contágio. E, assim sendo, era de se esperar tamanha explosão em todo o município, Álvaro. E, na verdade, foi o que não ocorreu. O Ranulfo está na linha, não? Não posso continuar. Bom, uma coisa que também eu coloquei aqui, Álvaro, foi o que você, de prontidão, enxergou com muita propriedade como um erro absurdo, que foi o decreto proíbe procedimentos eletivos, não discrimina tais procedimentos e obriga consultórios, laboratórios, clínicas a fecharem e não especifica quais procedimentos eletivos eram esses. Quer dizer, ele manda fechar, ele sabe que ele não dá uma segunda opção, não dá uma estrutura. Não, a oposição, Alex, era o seguinte, olha só, quando você proíbe clínicas, consultórios, é a mesma coisa de falar o seguinte, a mãe com filho com febre, que ligaria para o seu médico, iria se consultar, teria que ir para a emergência, onde estão todos os pacientes graves e alguns até com Covid. A você que tem o pai que passou mal, a mãe que passou mal, você, ao invés de ir no seu médico, você teria que ir para a urgência e emergência, onde estão exatamente os pacientes também com Covid. Então, foi isso que ele fez. Tirou todo mundo da onde poderia se socorrer. E aí, eu
coloco de novo, ele fechou os postos de saúde, também aonde as pessoas poderiam se socorrer, e afunilou todo mundo. Parece até que ele é um fazendeiro, dizem até que é, né? Que ele montou aquela coisinha que a gente bota o gado ali, afunilou todo mundo num lugar só. Ou seja, ele não liga para a população, ele não pensa nas pessoas. A intransigência dele mostra isso. E a única base científica que eu vi ele fazer, e aí eu vou falar aqui, Alexandre, você falou que ele não tem base científica nenhuma. Tem sim. A base científica dele, o Estado vai montar 100 leitos. Eu vou ficar aqui dormindo esperando o Estado. O Estado afundou na corrupção, não montou nada, a base científica dele foi embora. Então, exatamente. Ficou à vista, mas efetivamente não pensou na população hora nenhuma. Perfeito. Antes do Alexandre aqui continuar, preciso dar uma atenção aqui o pessoal que tá ligando, que tá compartilhando aqui. Vamos lá. O Andrei está dizendo assim, olha, essas mentiras todas do prefeito, já logo de início, já deveria ser motivo de impeachment desse homem. Isso é enganar as pessoas e enganar a população. Fomos enganados. Foi aquilo que vocês comentaram. O cara, no primeiro mês de governo, o cara já começou a ir contra tudo aquilo que ele prometeu em campanha. Retrospectiva de mentira do prefeito. Mentiu foi tudo. Mentira em campanha e em governo tem que virar crime hediondo de político. Tem que haver cassação por mentira. Isso é enganar as pessoas. Jorginho Venâncio manda aqui, olha, está chegando um vereador salvador dos pagamentos dos RPAs, vereador Álvaro Oliveira. Ana Monteiro, bom dia. Vocês estão falando toda a verdade. Eles usaram a gente, usaram o RPA. Inclusive, Álvaro e Alexandre, o pessoal estava comentando nas redes sociais e usando um termo que eu achei até pesado. Falando que o regime RPA em Campos hoje, na gestão Rafael Diniz, é um regime escravo. É um regime escravo, que não dá... Escravo, exato. Você trabalha e não recebe, você só tem dever, não tem direito. Mas o que eu fico parado com isso, só interrompendo para vocês continuarem aí, é como as autoridades, em outros governos, estava todo mundo aí se manifestando contra o RPA. Estava todas as autoridades judiciais, do Ministério Público, todo mundo falando sobre RPA. E está todo mundo quieto, eu não entendo isso. Agora, eu entendo, e aí ontem eu conversando com uma pessoa que é RPA, eu entendo que todas as pessoas, Alexandre, estão num momento de aflição. Sim. Essa não é uma luta de pessoas contra pessoas, é de pessoas contra um vírus, mas tem que ser contra um vírus de modo responsável. Certo. E essas pessoas do RPA, ninguém entra na justiça que eu falo do trabalho, porque com medo de perder o emprego. Mas vocês que foram demitidos vão maciçamente para a justiça. Vocês têm direito. O prefeito vai ser condenado a pagar seus salários. Mas as pessoas ainda não entenderam que elas podem se socorrer da Justiça do Trabalho e têm direito a receber. Se o prefeito contratou de modo ilegal, vai responder por isso e já devia estar respondendo. E nós agora, olhando e analisando para vocês, vocês entenderam. Vocês foram usados pelo prefeito, Alexandre disse muito bem, e principalmente pelo vereador, porque ele se preocupou em encher a prefeitura, mas não se preocupou que você tivesse meios de sobrevivência, que você recebesse o seu salário digno. Quantas vezes vocês viram um vereador da base do governo vir a público nesses 3 meses aí, 2 meses de pandemia, exigir algo do governo? Nenhum dia. Então aí mostra a conivência, a submissão, a também inoperância do vereador que colocou você na prefeitura. Perfeito. Tem gente na linha, Daniel? Alô, bom dia. Bom dia a todos aí, bom dia, Alex. Só tá um pouquinho baixo aqui, Dani. Oi, quem tá falando? É o Jorginho. Ô, Jorginho, bom dia, seja bem-vindo. Dá um bom dia ao Alex, ao Alexandre, ao vereador Álvaro de Oliveira. Daniel. E um bom dia a todos. Fica à vontade, pode falar, Jorginho. Volta pra gente aqui, Dani. Eu quero saber, até do vereador aí, vereador Álvaro de Oliveira,
que após a saída do ex-secretário de Saúde e vereador atual, que sentou na cadeira, ele quer ser a solução dos RPA. Será que ele consegue? Ele estava junto com o prefeito e não estava resolvendo. Agora está na Câmara, ele fez, se eu não me engano, um ofício, que está até nas redes sociais, do pagamento dos RPA. Será que ele consegue junto ao prefeito agora, dentro da Câmara? Ou ele está cheio de blá blá blá? Eu queria saber do vereador Alves Oliveira o que ele acha dessa opinião minha aí. Perfeito. Entendeu, vereador? Pergunta? Entendi. Beleza, pode responder. Entendi. Jorge, olha só, é só você olhar o passado e olhar o que tem ocorrido. Qual vereador, faço a pergunta, levantou voz em favor dos RPAs? Creio eu que são os vereadores que hoje são oposição a tudo isso que está aí. Agora, nesta semana, todos nós vereadores assinamos. Como é que nós não íamos assinar? E aí deixo aqui claro para a população, assinamos solicitando um cronograma de pagamento dos RPAs ao prefeito. Todos os 25 vereadores. Então, aproveitamos que os vereadores agora devem estar sendo pressionados por sua base e aí conseguimos que as 25 assinaturas saíssem. Só que aí o que as pessoas não sabem é que esse pedido não é um pedido. O prefeito tem obrigação. Essa assinatura tem força de pedido de informação, porque você tem que ter no mínimo 9 assinaturas. Tiveram 25. Ele é obrigado a fornecer isso à Câmara. Agora, quero saber se o presidente vai tomar alguma medida caso o prefeito não responda ao nosso ofício dos 25 vereadores que foi encaminhado para ele a respeito do pagamento do RPA. Mas deixo claro aos RPA, já dei essa fórmula desde dezembro. Prefeito, vou olhar aqui nos seus olhos, olha aqui nos meus, contingencie os grandes contratos, direcione ao pagamento de pessoas, são famílias, estão passando por necessidade. Tem mania de dizer que vereador só vem aqui para trazer problema. Eu já trouxe essa solução desde dezembro, mas a sua insensibilidade, a sua intransigência e, principalmente, a sua incompetência não deixa que isso ocorra. Perfeito, Álvaro. E aproveitar que o Jorginho também está na linha, ontem, se eu não me engano, o ex-secretário Abdo Neme fez uma publicação no Facebook se solidarizando com os RPAs, dizendo que tirou do bolso dele dinheiro para poder pagar funcionários, pagar os RPAs. O cara foi tão hostilizado, ele foi desmascarado. Eu tô falando porque tá na rede social, então não há problema nenhum nisso. Ele que apaga a publicação, porque se eu fosse ele, eu apagaria a publicação. Porque ele foi completamente desmentido. Entrou vários funcionários em massa, Álvaro, e desmentiu ele com relação a ele dizer que tem cuidados, que pagava, que tirava do bolso dele para poder arcar com custos de RPAs e de funcionários. E foi completamente desmentido. E graças a Deus as redes sociais estão aí para isso. Hoje você não consegue mais forjar uma situação, mentir uma situação. E eu acompanho isso, Álvaro, até pelos próprios vídeos do prefeito, porque eu assisto vídeos de prefeito, assisto vídeos de outras pessoas do governo, e eles estão só levando cacetada nos comentários dos vídeos deles. Antigamente, no início de governo, tinha as pessoas que batiam palma. Hoje mais não. Exato. O prefeito começou nesse período de pandemia, virou um garoto propaganda. Tinha sumido, levou em quarentena. Não, ele só aparece em época de tragédia, eu já falei isso. Ou é enchente ou agora o corona. Ele só aparece na época de tragédia. Ficou 3 anos e meio em quarentena, gente. Ele estava guardado lá em algum lugar. E aí, de repente, vira garoto propaganda. Senhor prefeito, o senhor tem que entender que a nossa população precisa de amparo, precisa de apoio, precisa de um administrador sério. Tudo que o senhor está mostrando que não é. As pessoas estão passando dificuldades. O que o senhor fez nesse período de pandemia para dar de contrapartida? E aí vou a números aqui, como o Alexandre disse, há 45 mil trabalhadores informais da nossa cidade que não têm o que fazer. O que o senhor fez para dar condição de sobrevivência a 30 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade do nosso município? Nada, senhor prefeito. Nem ajudar as irmãs da clausura do Jardim São Benedito o senhor queria autorizar. Perfeito. Jorginho, tá na linha? Tô na linha, mas Alex,
mas muito bem a sua colocação. Tem 6 mil RPAs passando por necessidade. E chega agora o ex-secretário de Saúde e vereador quer ser a solução dos RPA, porque as eleições estão chegando. Aí quer se aparecer nas redes sociais, cheio de blá blá blá. É isso aí, Jorginho, cheio de blá blá blá. Meu amigo, eu queria agradecer sua participação. Você é sempre bem-vindo e ligar para cá todos os dias para poder conversar com a gente. Sua participação enriquece aqui a bancada e a gente admira muito você, tá bom? Fica com Deus. Dá um bom dia, o Cachimbo da Garagem aqui na Penha. Cachimbo da Garagem. Cachimbo, forte abraço, bom dia. Um abraço, Bom meu dia amigo, e um ótimo final de semana para você, tá bom? Dando continuidade aqui, olha, a Josi Manhã está mandando um bom dia, Alex Reis e a todos. Mário tá assistindo com a gente, Rogério Azevedo tá assistindo com a gente. Sol aqui, olha, tá mandando Alex. Manda um abraço para o mestre Ranulfo Vidigal. Eles e Alves estão fazendo falta na bancada. Verdade. Onde está José Alves de Azevedo Neto? Fazendo muita falta. Cadê Zé Alves, meu Deus? Creuza Rocha. Bom dia. O prefeito está se lixando pro povo. Álvaro e Alexandre, Creuza, ela é do transporte alternativo. Faz a linha Ururaí, Shopping Estrada. Sei muito com Creuza. Creuza sabe disso. Cheguei aí no Shopping Estrada. O prefeito, mais uma vez, não contente em enganar 150 mil pessoas que elegeram, enganou todo o pessoal do transporte alternativo. E, mais uma vez, enganou toda a população de Campos, dizendo que ia ser revolucionário e que, como diria o outro, QED, como diz na roça. Entrou primeiro ano de governo. Eu nunca lembro o nome dele, que foi o primeiro secretário do MTT, que é comentarista da Folha, arquiteto ou engenheiro, tinha solução para tudo. Malhava todo mundo, tinha solução para tudo. Sumiu, escafedeu, ninguém mais ouviu falar. Depois de um ano de governo, sumiu dos comentários e ninguém ouve mais falar. E agora, o novo secretário, que prometeu mundos e fundos e também é uma pessoa, vamos dar aqui a mão palmatória, uma pessoa inteligente, tinha dizia que ia resolver o problema e afundou os integrantes do transporte alternativo de Campos, privilegiando somente os grandes empresários. Esta é a realidade do nosso transporte. Para falar a verdade, no meu sentimento, e já falei isso publicamente, o prefeito nunca quis que o transporte alternativo em Campos funcionasse. Ele se viu pressionado a tal forma que fez um puxadinho numa licitação para poder encaixar o transporte e eles mesmos falarem assim, eu quero sair, mas deu azar, são guerreiros e os guerreiros estão lá lutando pelo seu espaço e não pediram para sair, prefeito. Perfeito, Álvaro. Olha aqui, a Creuza Rocha complementou, né? Nós, vou ler rápido aqui porque tem gente na linha. Nós, permissionários, estamos há 10 meses sem trabalhar. Vê se ele se preocupou com o povo, porque ficou muito ruim para todos. José Carlos Mota está dizendo aqui, olha, a crise é real, mas nós não vimos por parte do prefeito nenhuma atitude que pudesse amenizar os problemas financeiros do município. Renata Danta Pires. Alexandre, fala também que outros estados já liberaram as igrejas para ter as suas reuniões com uma pequena quantidade de pessoas. São Paulo já liberou. Rio e o Rafael não quer liberar. Então... Eu sinto falta, só para Alexandre falar, eu não costumo pregar desrespeito a nada, mas eu sinto falta das autoridades médicas se pronunciarem. A secretária de saúde não é autoridade médica, ela é secretária de saúde e não é médica. Ela é contadora. O CREMERG, o Sindicato dos Médicos. A secretária de saúde de Campos não é médica? Ela não é médica. E aí, Alexandre, eu não sei se você sente a mesma falta. Eu não vi ainda o CREMERG, o Sindicato dos Médicos, se pronunciar, porque eu ficava muito antenado. E aí vou aqui, não vai estar nos ouvindo, não teria nem por que eu falar. O ex-secretário de saúde do presidente que saiu, o Taixe, ganhou meu respeito. O cara consciente, sabe o que está falando. Então, eu estou sentindo falta das autoridades médicas do município se pronunciarem. Perfeito. Antes de você falar, Alexandre, deixa eu ver quem está na linha. Bom dia. Deve ser o prefeito ligando. Alô, bom dia.
Meu caro Alex, quero pedir desculpas aqui que nossa ligação ainda agora caiu em decorrência de problemas técnicos não insanáveis, porque eu acabo de voltar. E enquanto eu esperava que o meu telefone se reorganizar, eu olhava o diário oficial do município de hoje. Vem treta. Exatamente nesta data, na forma da lei, o poder público deveria ter publicado a execução orçamentária, ou seja, onde gastou o dinheiro dos impostos de todos nós no período entre janeiro e abril, né? Pois bem, eu abri aqui, são só 6 páginas e não tem este relatório. Entretanto, na última linha da última página, tem aqui a projeção, a execução de receita corrente líquida da Prefeitura, que é efetivamente o poder de gasto que a Prefeitura teve já com a influência dos 2 primeiros meses, que não teve a pandemia, e como a pandemia de fato começou na segunda quinzena de março e abril também teve forte influência, este número já tem a influência, ainda que parcial, da crise sanitária que assola a nossa cidade. Pois bem, os vereadores do nosso município, e aí o vereador Álvaro não vai me deixar mentir, sabem que no ano passado a arrecadação total da Prefeitura foi de 1,9 bilhão de reais. Repito, 1,9 bilhão de reais. Portanto, a receita corrente líquida apresentada nesse Diário Oficial de hoje, na última página, já mostra uma queda de arrecadação nesse curto período de tempo, em termos anuais, de 200 milhões de reais. Ou seja, a crise, a paralisação efetiva da cidade, da economia local, da economia regional e da economia estadual, já se faz ver nas contas e na arrecadação da Prefeitura. Foi 1 bilhão e 700 milhões a arrecadação corrente líquida encerrada em abril, portanto 200 milhões a menos em relação ao ano passado e 150 milhões a menos do que foi autorizado gastar este ano em janeiro pelo Poder Legislativo da cidade, já mostrando o tamanho do estrago que ainda vai acontecer nos meses de maio, porque maio continua no mesmo ritmo, e junho, porque a economia local tende a voltar muito vaporosamente. Eu lanço essa discussão aí para você, Alex, para o nosso Alexandre e para o nosso Álvaro. Fico aqui ouvindo um pouquinho e daqui a pouco vocês podem me colocar na roda. Eu estou aqui quietinho no telefone, só ouvindo agora o comentário de vocês. A bola é de vocês. O professor Ranulfo sempre cirúrgico nas suas colocações. Nós tivemos oportunidade, aí acho que ainda estava Zé Alves também à mesa aí na bancada. Ranulfo já tinha feito uma projeção de que o município ia perder esse ano algo em torno entre 30% e 34%. Então, ia ser um ano de muito sacrifício. Mas, ora, senhores, se é um ano de sacrifício e ele continua só privilegiando grandes contratos, não contingencia nada, se é um número de grande sacrifício e nós não estamos vendo ele trazer o mínimo de poupança para pagar os salários dos servidores, é bem provável que num curto espaço de tempo os servidores fiquem sem receber igual estão os RPAs. Ou seja, se o prefeito não botar a mão na cabeça e lembrar que ele é prefeito de todos e que só fez, ia falar uma palavra, quase saiu, só fez coisas erradas até hoje,
e começar a contingenciar os contratos, a planejar o seu gasto, a não aceitar mais contratos com preços 50% acima do praticado no mercado. Tanto é que foi condenado pelo TCE a devolver 7 milhões de reais. Ele e seu secretário de Educação, Brandi Arenari, que é candidato, pré-candidato, né, a devolverem quase 7 milhões aos cofres públicos por superfaturamento. Então, prefeito, lembre que a cidade é feita por pessoas. E quem faz girar tudo são as pessoas. E o senhor só está vendo grandes empresários. Perfeito. Alexandre, vai comentar? Vou sim, vamos lá. Nessa liminar que as entidades de classe não tiveram interesse em entrar comigo, eu pedia ao juiz que reabrisse todo o comércio de Campos, respeitando, obviamente, as recomendações das autoridades de saúde. E dizia ainda que, juntando a crise sanitária com a crise econômica, teríamos uma explosão e um caos econômico e social de proporções bíblicas. Usei essa expressão. Bom, e aí eu continuo aqui, não sendo possível total restabelecimento comercial, pelo menos que volte ao seu status quo o funcionamento de atividades essenciais. E aí botei aqui loja de material de construção, porque as pessoas precisam fazer reparos emergenciais nas suas casas, clínicas médicas e odontológicas, lojas de autopeças, oficinas, salão de cabeleireiro e barbearia. Hoje você tem que, para ir num salão, num barbeiro, parece que você tá comprando cocaína, bicho. Tem que entrar de e tal. E tem gente que tá já parecendo um Tarzan, porque não consegue nem, enfim. Armarinho em loja de tecidos, até para questão de confecção de máscaras e tudo mais. E lojas que comercializam materiais médicos, ortopédicos e também, que inclusive eu fiz um vídeo esses dias metendo pau nisso, os estacionamentos privados próximos ao centro da cidade e também no raio de até 200 metros dos hospitais, porque não se tem, Álvaro, onde estacionar. E aí eu fiz um vídeo, porque eu fui fazer um procedimento no centro essa semana e não tinha onde estacionar. E aí onde tinha vaga estava cheio, onde podia estava cheio, onde era proibido que tinha vaga, não podia. Enfim, é uma coisa absurda. Outra coisa, o prefeito, ele na semana, sei lá, retrasada, eu tava recebi um grupo de empresários de São Paulo, aqui em Campos, né? O que o prefeito não faz, a gente tenta fazer, que é trazer empresas, né? Trazer, movimentar a nossa economia aqui. E aí eu fui, eu estava na hora do almoço, e aí eu falei, gente, e agora? Nós vamos almoçar onde? Na mesma hora pensei, vou lá fazer até um merchan aqui pro nosso amigo lá do Picanha Grill, o Pedro Ongarato. Lá, pelo decreto do governador, tá às margens da BR-101, então tá aberto. Vamos lá. Cheguei lá, fechado. E aí eu liguei pro Pedro. Eu falei, Pedro, rapaz, o seu restaurante está fechado, você tá na margem aqui, rapaz, da BR-101. Aí ele, não, Alexandre, o prefeito falou que aí é a Avenida Nilo Peçanha. Então, a postura teve aí, disse que se eu abrir eu vou ser multado. E aí ele me falou uma coisa, o seguinte, aí ele falou, Alexandre, inclusive param pessoas, famílias, né, que estão viajando, se deslocando de um estado para o outro, param aqui para tomar refeição e não tem nada aberto, porque não pode ter. E famílias com crianças pequenas no carro.
E da mesma forma, os demais restaurantes às margens da BR-101, o ditador mandou fechar, passando mais uma vez por cima do decreto do governador. Então, nessa ação, eu, na verdade, não pensei só em mim, porque eu poderia perfeitamente ter pedido para abrir somente o meu comércio. Mas não só isso, eu pedi também intimação do município de Campos dos Goytacazes, intimando a pessoa do prefeito Rafael Diniz para apresentar um estudo técnico-científico fundamentado capaz de embasar o lockdown e ainda informar quais medidas serão tomadas para evitar o desemprego em massa no município de Campos, de onde virão os recursos para manter o serviço base do município durante tal decreto, visto que a arrecadação praticamente zerou, de onde virão os recursos para pagamento de salários dos profissionais de saúde, médico, enfermeiro e demais profissionais tão importantes nesse momento, e também de onde virão os recursos para manter o salário dos 15 mil servidores do município, além dos mais de 2 mil terceirizados na saúde que já se encontram com salários atrasados. E quais os critérios foram levados em consideração na instauração do decreto lockdown, visto que não houve testagem do Covid-19 na população que prove efetivamente a calamidade. Esse decreto deve ter sido, como eu disse, feito numa mesa de bar, porque está cheio de erro, está cheio de assim, coisa de maluco. Alexandre, deixa eu só ler, tem uns comerciantes aqui comentando, Álvaro, deixa eu só ler aqui, pra gente poder só não fugir aqui. O William tá dizendo aqui, olha, ele quer que todos os campistas morram, não está nem aí pra gente, para nossos filhos, ele deu uma sacolinha de miséria nas escolas. Tá falando sobre aqueles kits. Não, eu queria comentar isso até em forma de denúncia, foi ótimo. Sim. Alguém, eu não sei quem foi, o William, que puxou essa... O William Guimarães. Olha só, ele comprou, ele deu de presente, ele dispensou de licitação 10 milhões de reais, foi lá e entregou uma firma que é investigada pela Polícia Federal. A firma que ele deu de presente foi a Quotidien. Quem é a sócia majoritária da Quotidien? A NutriPlus, que responde processo na Justiça Federal por superfaturamento de merenda. E aí o que é pior de tudo, para comprar kits escolares alimentados e com preço 50% acima do preço de mercado. E aí vem a outra bomba. Recebemos a denúncia e já fizemos por escrito, e já falamos aqui no programa, vou repetir, de que os kits alimentares que sobraram, William, Alexandre e todos que nos ouvem, foram recolhidos para o galpão da educação e vão ser recolhidos pela firma, a tal da Quotidien. Sabe por quê? Porque ela não vai entregar mais kits, porque não está recebendo. Acho que o prefeito deve estar com medo de pagar com preço muito acima. Então, creio, e não há notícia ainda que nenhuma escola tenha recebido novos kits alimentares para entregar aos alunos. Está distribuindo, como bem disse o William, miséria para a nossa população. Álvaro, Bruno aqui tá falando, tá perguntando o seguinte, tá pedindo para vocês explicarem pro povo como que entra na justiça, se o RPA pode fazer isso, como é que faz, se arruma um advogado e se o programa pode explicar pra gente, pro pessoal que tá ouvindo. Olha só, a Justiça do Trabalho não é onde eu milito, mas posso levantar todos os dados. Eu estava participando de uma live com uma juíza da Justiça do Trabalho esqueci o estado, não é de Campos não, e fizemos essa pergunta, e ela foi bem clara: todos que provarem que tiveram um vínculo com o município têm direito a receber e vão receber. Se dirige à Justiça do Trabalho em Campos, deve ter uma defensoria ali para atendê-los. Quem tiver advogado e tiver possibilidade, procure um advogado trabalhista e entrem sim, todos têm direito, os que estão trabalhando e os que foram demitidos. Alex. Perfeito. Pode falar, Ranulfo. Notícia de primeira hora aqui. Saiu o IBGE, acaba de divulgar a estimativa de perda de renda no primeiro trimestre deste ano. Meu Deus. Portanto, já com o efeito preliminar, não integral, da pandemia. A economia brasileira caiu 1,5% no trimestre. Meu Deus. Se a gente pegar este número hipotético e fazer uma projeção para a nossa cidade de Campos,
significa dizer que, em termos anuais, a cidade, nesta pandemia, já perdeu, na forma de renda, alguma coisa em torno de 250 milhões de reais. 250 milhões de reais deixaram de circular na economia local e principalmente nos setores de comércio e serviços, que são muito empregadores em nossa cidade. Se a gente apenas espelhar este número de queda de 1,5% e colocá-la linearmente para a economia campista. Eu devolvo para os analistas aí, Álvaro e Alexandre. Não, professor, o senhor tem noção do número de quanto o comércio e serviços move pela nossa cidade anualmente ou mensalmente? O serviço, a economia de Campos é uma economia de serviços e uma economia de infraestrutura logística. E por ser uma economia de serviços e de infraestrutura logística, tem no setor comercial também um importantíssimo empregador. Dos 15 bilhões que circulam na economia todo ano, alguma coisa em torno de metade está associado a comércio e serviços. Repito, dos 15 bilhões que circulam de renda e riqueza na cidade, metade está associada a comércio e serviços. Por isso, na estatística de desemprego do CAGED, a maior perda relativa nos primeiros meses foi de serviços e de comércio. Portanto, metade da riqueza da cidade está associada a esses dois setores, e são os dois setores que têm no pequeno empreendedor uma forte presença, aqueles que mais estão sofrendo e, consequentemente, são os que mais estão perdendo renda em termos relativos. Devolvo a bola para vocês. Álvaro, deixa eu ler um outro comentário aqui, interessante também, que diz assim, olha, a pessoa está falando com você. Álvaro, tem um contrato em vigor de manutenção de escolas no município da empresa Working, que não deixa de receber as suas faturas de jeito nenhum. E pior, não faz manutenção de nada. Comentei sobre isso e ontem me pronunciei através de um vídeo na rede social. Este contrato de manutenção preventiva e corretiva vem desde 2015. O prefeito atual aditivando. Olha só, é o 11º termo aditivo, algo em torno de 10 a 12 milhões por ano. Mas ele, ao invés de esquecer as grandes empresas, o que eu digo, contingenciar os grandes contratos, preferiu esquecer as pessoas. Pegou os 1.400 professores concursados de forma temporária, suspendeu os seus contratos. Mas o pior disso, não foram os professores que deram causa a isso. Quem deu causa aos professores temporários serem suspensos sem nenhum dinheiro pelo prefeito, e quem deu causa para que os professores agora estatutários tivessem a sua regência e seu RET cortados, foi o próprio prefeito. Ele não deu condição dos professores darem aula e nem deu condição dos alunos receberem aula, de qualquer maneira que seja, porque Campos é o único município no nosso entorno, no Norte Fluminense, que não está tendo aula de forma virtual, por caderno, por qualquer coisa que seja. Mostra mais uma vez a incompetência, mostra mais uma vez o direcionamento a grandes empresas e mostra mais uma vez a insensibilidade quando ele não pensa nas pessoas. Olha, tem mais um comentário aqui, esse aqui também é bem interessante, a Alexandre também pode responder, pode comentar, Álvaro. Tá dizendo aqui, olha, Adriana Pinheiro, ele fez corte sim, suspendeu os contratos de professores substitutos, porém, continua pagando a empresa de biometria e nomeando DAS todos os dias. Não é só pagando, não, é pior do que isso, Adriana.
Ele fez agora um novo contrato para manutenção da biometria. Sabe em quanto? 4 milhões de reais. Saiu publicado agora. É o grande absurdo que eu e o Alexandre estamos denunciando. Ele só pensa em grandes empresários e grandes contratos, mas não pensa numa economia como quem... muita propriedade, disse o professor Ranulfo, o comércio e serviços em Campos gera 7 bilhões e meio de reais. São quase 4 vezes o orçamento de Campos. E o prefeito não pensa em ninguém, como não pensa nos servidores, como não pensa nos RPA, como não pensa nos professores e não pensa nos alunos. Ou seja, ele não pensa nas famílias de nós campistas. Beleza, olha, a Bruno tá dizendo aqui também, olha, eu tô lendo os comentários, porque se a gente também não lê os comentários, pega até muito mal para as pessoas que comentam, que tem um carinho. Vamos lá. Bruno Santos, quem manda na cidade é um grupo de 8 empresários e todos eles controlados pelo Tinoco. É Bruno Santos que tá falando. Gilson Marques, sou barbeiro, tô me sentindo um bandido coagido. Pesado o comentário, hein, Alexandre? É o que eu falei. Isso, o Alexandre falou isso. Exatamente. Ele parece, até o Alexandre falou, para ir cortar o cabelo, parece até que eu tô indo comprar cocaína, porque todo mundo fica vigiando. Não, é uma loucura. Olha, estamos recebendo aqui agora no ponto da produção uma informação importante. O prefeito está no ar. O prefeito está no ar. Não é o prefeito? O procurador do município está ligando aqui agora para poder responder as nossas perguntas. Óbvio, gente, que é brincadeira, porque... Sabe por quê? Porque é contra fatos. Não há argumento. Convidados foram, né, Sol? Tá aí aberto. Todos são sempre convidados, todos os dias, não só para esse programa, mas para todos. Entendeu? A Adriana Viana comentou aqui, olha, queremos saber para onde está indo o dinheiro da saúde, pois até EPIs o servidor da saúde pública está tendo que comprar. Cadê a fiscalização, vereadores? Conseguir uma máscara para trabalhar, quase temos que dar o sangue em troca. N95, só escolhidos conseguem. A máscara Face Shield, estamos tendo que comprar. Álcool em gel, raríssimo, e o álcool 70 que o hospital ganhou, só Deus sabe se é 70 mesmo. Adriano, vou falar com você rapidamente, que senão o tempo vai... É por isso que, em setembro, eu denunciei ao Ministério Público Federal a suspeita de direcionamento na saúde. É por isso que eu denunciei no Ministério Público Estadual, em fevereiro deste ano, o descaso com a saúde. E é por isso que fiz nova denúncia ao Ministério Público Estadual e que agora eu denunciei direto ao Procurador-Geral no Rio de Janeiro. Ele remeteu para Campos e foi instaurado um procedimento no Ministério Público quanto aos EPIs. Eu não durmo. Eu fui eleito para representar a população e isso eu procuro fazer com maior retidão e com maior rapidez possível. Nem sempre a gente consegue tudo, mas a saúde eu tenho tentado influir muito. E é o que eu disse, se essas denúncias lá atrás estivessem sido apuradas de forma rápida, não estou dizendo que não estão, mas não foram apuradas até hoje, talvez não tivessem chegado onde estamos. Perfeito. Gente, rapidinho, Ranulfo. Falta 5 minutos para terminar o programa e eu queria que primeiro o Ranulfo se despedisse, desse as considerações finais, depois Alexandre e depois Álvaro, para a gente poder terminar o programa, que falta 5 minutos. Tá bom? Vamos lá, Ranulfo, com você. Essas colocações que eu preliminarmente coloquei aí para discussão, a queda do emprego, a queda da arrecadação, nos remete a uma grande responsabilidade que a cidade terá a partir do ano que vem. Porque esse governo já acabou, ele vai deixar folhas de salário por pagar para o próximo titular da administração pública em 1º de janeiro. Eu não tenho a menor dúvida, porque se nos primeiros meses já de pandemia a queda de arrecadação já está em 200 milhões, isso tende a ser maior na medida em que ele está priorizando os grandes contratos, ele vai deixar os salários nominais dos 15 mil servidores ativos e 5 mil inativos em atraso. E isso vai acontecer na metade do ano para frente.
Portanto, é essa a questão que eu coloco. A responsabilidade vai ser muito grande. A união no futuro terá que ser muito grande no sentido de retomar a cidade para os seus trilhos naturais, porque essa, como nós estamos provando aí neste debate, é uma cidade extremamente viável. Deixo meu abraço para o Alexandre, deixo meu abraço para o Álvaro, meu agradecimento a você, Alex, e um ótimo final de semana para todos. Beleza, obrigado, Rodolfo. Eu queria me despedir antes do Alexandre para poder deixar para o convidado do programa os minutos finais. Mas dizer o seguinte, o professor Ranucci está certo, nós temos um momento de muita união e qualquer novo governante que venha na cidade vai ter que ter muito trabalho. Então nós temos que olhar com lupa, com muito cuidado, quem não é só com palavras, mas com ações, quem vamos colocar lá naquela cadeira para gerir nossos destinos. Mas de uma coisa a vocês, eu tenho um sonho, disse isso no programa passado e digo agora, e já está, estou colocando meu sonho para o senhor prefeito, que tenha um conselho, eu uso o nome pós-Covid, porque agora é o que tá aí se apresentando, esse vírus. Pós-Covid, mas não é um conselho de mesa, não. É um conselho de auditório, onde Campos esteja representado pela associação de bairro, pela costureira, pela doceira, pelos empresários, por todas as instituições que queiram participar, pelos médicos, por toda a população, e principalmente nossa população, nossos agricultores. Campos, 80% dos nossos agricultores são pequenos agricultores, pelos agricultores familiares, pelos agricultores urbanos. Este é o meu sonho, pelos catadores, pelo mercado municipal, pelos empreendedores individuais. Meu sonho é que Campos seja dos campistas, mas não na boca, de um grande conselho de auditório e não de mesa, e que todos possam participar e influir nos destinos da nossa cidade. Muito bem. Alexandre, suas considerações finais? Eu quero, na verdade, teve uma participante, que é a Renata Dantas, né? Falou muito bem sobre a questão das igrejas. Sim. Não tem lógica fechar a igreja, né? Obviamente respeitando aquele distanciamento e as demais recomendações das autoridades de saúde. Não tem lógica fechar a igreja, porque se fosse para fechar a igreja, tinha que fechar, não poderia ter aglomeração em supermercado, não poderia ter aglomeração em fila de banco, nem nada disso. E aí me causa estranheza as autoridades eclesiásticas do município, né, que tem poder para isso, de pelo menos sentar com o prefeito, né, que se diz católico, e reabrir as igrejas, né? E aí, para poder também finalizar aqui, a ação judicial que eu movi para poder derrubar o decreto do prefeito, a sentença do juiz da 5ª Vara Civil, doutor Heitor Campinho, ele, na verdade, diz o seguinte: com efeito, o pedido tem natureza coletiva e geral em benefício da população. Então, gente, eu não estou buscando, como várias pessoas me criticaram, benefício pessoal, até porque eu já falei e repito que eu não sou candidato a nada. Coletivo. É coletivo. E o próprio juiz disse. E aí ele continua. Assim, o autor não detém legitimidade de agir. E deve procurar a associação da qual faz parte para que essa analise o seu pleito e proponha a eventual ação coletiva com a referida finalidade. Infelizmente, eu procurei CDL, não... enfim, e as demais, na verdade, a única associação, entidade de classe, Álvaro, que na verdade atendeu o pedido, mas foi a Carjopa. Muito pelo contrário, eu não estou falando aqui, não estou criticando a CDL, estou criticando um diretor da CDL que saiu me esculachando, né, nas redes sociais, em grupo de WhatsApp, dizendo, inclusive, né, com ataques pessoais e tudo mais. Isso aí a gente deixa para um próximo programa. Exatamente. Eu queria deixar um abraço para o meu amigo Orlando Portugal. Estava presidente do CDL, não está mais. Foi, acho que um dos primeiros, se não for o primeiro presidente
do CDL a se posicionar publicamente quanto o que o prefeito não estava fazendo nessa cidade. Perfeito. Correto. Perfeito. Gente, infelizmente, ainda assim, o assunto é de tão de gravidade. Na verdade, o assunto abordado hoje é para 5 horas de programa. 5 horas, porque a quantidade de anotação que eu tenho aqui é muita coisa, Alexandre. É muita coisa, mas o tempo realmente... Perfeito. E a gente precisa terminar. Gente, certo. Quero agradecer a todos que ligaram, a quem participou. A audiência do programa foi muito boa, as pessoas que compartilharam, as pessoas que comentaram. Quero agradecer aqui de coração. Aqui na Rede Aurora você está em casa, você está bem informado e está acolhido, tá bom? Um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana. Fique bem, fique em casa, fique na Aurora. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.